upgrade de freios e discos de freios traseiros. Em praticamente todas as preparações, eu recomendo fazer um up nos freios. Em alguns casos, até mesmo no modelo original, por ser um sistema muito ruim. E uma das melhorias mais usadas no mundo dos carros é a adoção de freios a disco na traseira no lugar do tambor. Sem dúvida é uma melhoria muito significativa, porque o freio a disco é mais eficiente e confiável que o freio a tambor. Só que para ficar bom não é só colocar discos na traseira. Na realidade existe todo um cálculo no sistema de freios, e vou tentar explicar de uma forma simples e rápida para entender o porquê disto. Digamos que um carro tem um peso distribuído entre a dianteira e a traseira em 60% e 40%, devido ao motor e caixa. Quando o carro freia, boa parte do peso da traseira é transferido para a dianteira do veículo devido à força G e da desaceleração brusca. E quanto mais alto o carro e mais mole a suspensão, fica pior essa distribuição de peso. Veja outros artigos que eu falo sobre a suspensão e a altura do carro. Então, nessas condições, o peso do carro está por volta de 80% na dianteira e 20% na traseira. Ou seja, o freio das 4 rodas terão que suportar um peso muito diferente. As rodas dianteiras terão que frear 80% do peso do carro, neste exemplo. E a roda traseira teria que frear apenas 20% do peso. Esta seria a situação perfeita para a frenagem deste veículo e dos freios deste carro. O problema é que os engenheiros dimensionam os freios com base em vários cálculos, levando em consideração algumas situações extremas, como por exemplo descida de serra ou carro com peso. Um outro porém é que, se o carro por acaso você colocar o freio muito eficiente na traseira desse carro, falando a grosso modo, ele frear mais do que o suficiente para esses 20% de peso que fica na traseira, na hora da frenagem o que vai acontecer é o travamento da roda traseira, o que vai te deixar em apuros. Então, levando em conta essas e outras considerações, os engenheiros geralmente botam freios dianteiros a disco e na traseira um tambor que é bem menos eficiente, somente para auxiliar na frenagem e não correr risco de travamentos, deixando o sistema a disco nas 4 rodas somente para modelos mais esportivos ou luxuosos. Também levando em consideração os custos da fabricante, que pesa muito, diga-se de passagem. Então, claro, nós podemos melhorar esse sistema. Seguindo esse mesmo cálculo de peso, 80% e 20%, primeiramente temos que melhorar o sistema dianteiro, para que freie bem esses 80%. Para assim melhorar o sistema traseiro e deixar o sistema equilibrado. Levando em conta que para uma boa frenagem não é somente o freio que para o carro. É necessário ter um pneu para aderir ao chão e conseguir grudar bem o carro no asfalto. Assim como uma boa suspensão que transfira o mínimo possível de peso nas rolagens do carro, ou seja, que não incline muito, que seja firme. Então, antes de investir no kit de freio traseiro, invista num bom freio dianteiro, principalmente se seu carro ainda usa aquele disco de freio sólido. No mínimo, coloque um ventilado, é bem fácil a adaptação, tá? E pense bem no fluido de freio decente para o sistema. Tem até um artigo que eu já falo sobre o fluido de freio, a diferença deles, tá? Vou deixar até um link aqui para vocês, para depois dar uma olhada. É interessante e rapidinho. Mas como eu falei, não adianta ter um freio muito bom se você tem um conjunto de rodas e pneus ruins. Porque o freio para só a roda, mas quem para o carro é o atrito do pneu com o chão. E se perder esse atrito, vai derrapar mais facilmente. Então vamos fazer um teste, tá? E o teste é bem simples. Eu vou marcar no chão uma linha, vou passar com o carro em velocidade de frear para ver qual a distância de frenagem. E já que eu estava com Corsa, nada melhor do que experimentar com o carro que eu estou, né? A gente voltou aqui fazer o teste agora, no mesmo lugar, tá vendo? Ó, tá ali a marquinha. Eu vou frear naquele poste ali, tá? É o 4º poste vindo de lá pra cá.
E vamos depois medir para ver qual a distância que vai dar. Vamos lá, vamos dar a volta. Depois de queimar muito pneu, o resultado dos testes foram 80 km por hora a zero, eu parei em 27 metros. E a 100 km por hora, eu parei em 39 metros. Comparando com o Passat original da época, que já era bem mais leve e deveria parar mais rápido que meu carro ainda por causa disso, deu uma diferença bem grande, como vocês podem ver. Porém, como eu falei, meu carro tem um jogo de pneus muito bom, tá? É largo, grande, e o freio da frente é praticamente um freio de corrida. Porém, o freio traseiro é tambor, tá? É o original do carro. E agora a gente vai trocar esse freio traseiro, botar um kit de freio a disco traseiro, por sinal do Gol GTI, que é muito bom. E vamos refazer o teste para ver se vai dar diferença ainda, mais diferenças. Vamos lá. Só vale ressaltar que o upgrade dos freios não beneficia somente a freada brusca, mas sim a frenagens como um todo. Ou seja, pode até ser que os freios melhorados parem na mesma distância que os originais, quando estamos falando de uma pisada só, como vai o caso do teste. Mas quando é exigido várias vezes ou em situações extremas, os originais não rendem tanto quanto os modificados. Uma informação importante: toda vez que é feita a troca do sistema de freio, pastilha, discos, etc., é preciso de um tempo para amaciar o conjunto, tá? E nesse período o freio não funciona muito bem, então eu tive que rodar com o carro durante um tempo até amaciar. E chegou a hora de comparar os resultados, e não poderiam ter sido melhores. Anteriormente, a 80 km por hora, eu parei em 27 metros. Desta vez, na melhor frenagem, eu parei em 19 metros. Depois, no teste a 100 km por hora, eu tinha parado anteriormente em 39 metros. Dessa vez, na melhor frenagem, eu consegui parar em até 32 metros. É uma diferença muito grande, principalmente se comparado ao modelo original do Passat. Essa diferença de distância poderia ser a diferença entre conseguir parar o carro e se envolver em um acidente. E uma informação importante: quando for colocar seu disco de freio traseiro, você deve colocar essa válvula de redução de pressão do freio, tá? Essa com a setinha. Sem ela, numa freada muito forte, você corre o risco de travar as rodas traseiras e se meter em apuros. E então, gostou dessa dica? Então dê uma força para o nosso canal, curta, compartilhe com aqueles seus amigos que gostam de carros e principalmente se inscreva, clicando no botãozinho aí embaixo para ficar ligado nas próximas dicas e novidades. Fazendo isso, você estará nos ajudando a manter o canal sempre atualizado, com novidades para a galera. E se tiver alguma sugestão de artigo, é só dizer nos comentários. Grande abraço!